Se você acredita em Deus, é um cristão e tem um negócio, ou está começando um negócio, ou então você está ficando rico com o seu negócio, você está querendo ir para um próximo passo e não está conseguindo, você olha para o lado, principalmente você que está querendo começar um negócio, você olha para o lado assim, vê uns caras estranhos na internet, ganhando dinheiro, vivendo a vida que você quer, e você fala, Deus, que doideira é essa, cara? Você se sente atrasado, você fala, será que nunca vai chegar a minha vez, cara? Será que o cristão não pode prosperar? Será que realmente o rico vai para o inferno? Vamos conversar sobre isso? E eu vou te falar com uma perspectiva de alguém que era pobre, ficou rico, e de lá para cá, do mesmo jeito, os meus princípios eram os mesmos. Eu aceitei Jesus em 2014, eu tenho mais de 10 anos, e quando eu aceitei Jesus, meu irmão, minha família era, assim, uma benção. Assim, tudo ajeitadinho, tá? Contei ironia. E aí, vamos pular a história, eu não vou ficar contando minhas histórias tristes aqui, vamos pular para agora, 2025. Eu sou um jovem de 26 anos que prosperei muito. Se você for ver lá no meu Instagram, a postagem que eu fiz recentemente, eu comprei um carro agora de 400 mil reais. Parcelado, Muriel, do banco? Não, meu. Assim, ó, me dá. É meu. Então eu prosperei muito. E eu vou te falar de uma perspectiva de um cristão que não está só interpretando uma palavra. Vou te falar como alguém que viveu e percebeu algumas coisas que Deus fez na minha vida. E qual que é o objetivo aqui? O objetivo desse vídeo é te dar clareza e instrução para talvez você acalmar o seu coração e entender qual etapa você está. Por quê? Porque nesse vídeo eu vou falar de Davi, José, Jesus, Isabel e João Batista. Presta atenção. Vamos falar a primeira coisa que talvez você está vivendo, preparação. Cara, quando eu olhava para as pessoas e via uns caras esquisitos ficando ricos, eu pensava, e eu? Estou estudando mais do que todo mundo, estou trabalhando mais do que todo mundo e será, Deus, que esse treino é para mim? A gente gosta de culpar Deus por algumas coisas, né? Ou levantar questionamentos. E aí, você fica nessa. Mas o que eu aprendi na minha vida, como alguém que teve uma vida completamente limitada e hoje não tem, e conhece os dois lados da moeda? Eu percebi na minha vida que Deus parece que Ele me deu um tempo de preparação que, independente do que eu fizesse, eu não ia colher os frutos. Foi a percepção que eu tive, assim. E eu vou te dar o exemplo de José. Se você for olhar para o José do Egito, você vai ver que esse jovem de 17 anos é vendido, traído pelos seus irmãos, é vendido como escravo. Chega um momento que um cara compra ele e esse José vai para a casa de Potifar. Preparação, fase 1, preparação. E aí esse José vai para a casa de Potifar. O que ele faz lá? Uma coisa que aponta para o sonho realizado de José. Lembra do sonho de José? Então presta atenção. Esse cara começa a gerenciar tudo de Potifar. Com certeza ali foi o começo dele. Foi onde ele aprendeu, com a graça de Deus ali também, que a Bíblia deixa isso muito claro. Ele aprendeu, meu irmão. Deve que errou, corrigiu, foi para cima e se tornou o cara ali na casa de Potifar. Até que a mulher desse camarada dá em cima de José. José, como homem de Deus, fala, jamais tocarei em você. Foge, ela pega a roupinha dele, fala, me abusou. Potifar manda ele pra cadeia. Esse cara na cadeia, quando ele chega, ele poderia falar igual eu e você às vezes fala. Oh, Deus, que isso, hein? Sabe o que José fez? Trabalhou lá na cadeia. Ficou bom de gestão. Fase 1, preparação. E aí José organizou a cadeia. Honrou o nome de Deus lá. Teve um momento que ele foi usado por Deus para revelar 2 sonhos. Ele é estratégico, ele não perde tempo, ele não é bobo. José falou, esquece de mim não, hein? Quando você estiver lá na presença do poderoso lá, o faraózão, o egitão lá, põe eu. Ele foi inteligente, sagaz, estratégico. Só que a Bíblia fala que esses caras, o copeiro lá e esqueci o outro, esquece. E aí, meu irmão, passa anos, chega um momento, os caras lembram, José vai, revela os sonhos do faraó e é inteligente de novo. Preparação, você percebe o tempo que José foi sendo preparado? Nesse período, aí, para encurtar a história, José do Egito, abaixo de faraó, ele era o cara. Muriel, por que José passou por tudo isso? São as interrogações de Deus na nossa vida.
Porque, cara, José foi treinado para gerenciar, para fazer a gestão de 7 anos de abundância. Por quê? Porque depois de 7 anos iria vir uma fome, meu irmão, sinistra. E José foi o cara que vendeu, que deu comida para todo mundo. Lógico, ele vendeu, comprou lote, fez. José, meu irmão, ele foi assim, ó, esse faraó aí, velho. Pensa a gratidão que ele tinha por José. A Bíblia fala que José foi comprar nas terras, foi negociando. José era o cara na gestão. E olha só, muitas pessoas naquela época só não morreram de fome porque existiu um tal José. Se você for olhar para Davi, e aí entra um período de preparação também, que a disposição vem de você. Se você for olhar, cara, José foi submetido por coisas que ele não escolheu. Sim ou não? Cara, ele não escolheu ser vendido pelos irmãos, ele não escolheu que a mulher de Potifar fizesse isso com ele não escolheu ir para cadeia. Mas mesmo assim, essas circunstâncias preparou ele. Agora vamos olhar para Davi, e aí você vê qual que você percebe na sua vida. Se você for olhar para Davi, Davi foi um cara que com certeza se preparou. Meu irmão, não tem como você olhar para um garoto pequeno, um garoto que com certeza ali... Meu irmão, o cara foi corajoso demais, cara. Chegar e desafiar o gigante, ir para cima, aquela negocinha. Meu irmão, você acha que Davi não treinava, não? Você acha que na mata, no pasto ali, ele não faz uns trem doido? Hã? Imagina se tivesse um livro onde Davi tivesse só escrito essas coisas que ele fez lá no passado, você ia ver o porquê que ele enfrentou aquele gigante. Então, Davi teve digamos que ele se auto-preparou. Ele foi alguém que entendeu a importância da preparação e falou, cara, meu irmão, lá no fundo às vezes tinha vontade, cara, eu quero ser um guerreiro, eu quero ir pra cima e tal. Tanto que quando ele chega lá, meu irmão, a boca fala do que o coração tá cheio. Quando ele chega lá e fala, cara, nossa, deixa eu ir, eu quero, cadê o prêmio? E bah, mata o gigante e vira rei. E vira vamos dizer, o Davi das batalhas, o cara que vai e mata. Naquele contexto, matava mesmo, espada pra lá, espada pra cá. Morte, sangue, doideira. Naquele contexto. Imagina só se Davi não tivesse se preparado para isso. Imagina Davi assim, ó. Pô, cara, matei um gigante ali, agora virei guerreiro. Os caras tá querendo que eu vire o rei aqui. Vixe, velho. Mas acertei na cagada aquela negocinha na testa dele, cara. Acertei assim, ó. Nossa, velho, e agora? Ou seja, se Davi não tivesse se preparado, matar o Golias teria sido a maior tragédia na vida dele. Então existe um lugar onde tem circunstâncias na sua vida que Deus te prepara. E existem momentos que você vai ter que ter a consciência de eu preciso me preparar. E se você for olhar para Jesus, meu irmão, fala se um cara não passou por um processo de preparação, tentação, para viver o que Deus queria para ele. Então a primeira coisa que eu vejo que Deus fez na minha vida, e provavelmente, eu não estou colocando Deus numa forma, Deus é soberano e faz do jeito que Ele quiser. Estou falando o que aconteceu comigo e se servir para você, amém. Existiu na minha vida esse período de preparação, onde eu lá pro lado estava todo mundo correndo a 100 por hora e eu estudava mais do que todo mundo, dedicado, e Deus e tal, e nada acontecia. Na minha vida demorou. Por mais que você olhe hoje, 26 anos e tal, demorou, cara. Porque eu tô nessa, tipo assim, desde 2018, 19, praticamente 2019, né? 19, 21, 22, 23, 24, 25, 7 anos. Entrou o 7º agora. Cara, aí se você for olhar, existe um recurso que você precisa desenvolver no caminho, existe uma habilidade, um comportamento que você vai ter que se desenvolver no caminho, que é a paciência. Eu tô falando de cristão para cristão. Por quê? Porque às vezes Deus precisa trabalhar algumas coisas em você. Porque se Deus te der tudo que você quer agora, às vezes você se perde todinho. E vou falar mais uma vez. Deus está mais preocupado com a sua alma do que com o seu bolso. Por que você está falando isso, Moral? Porque esse vídeo, a ideia dele é, se você é cristão, assista esse vídeo. Então, eu estou acreditando que você é cristão, que você acredita em Deus. Então, eu estou te falando com essa linguagem. Por quê? Porque esse período de paciência, provavelmente, é um período aonde você vai se sair melhor. Como assim, Muriel? Vou te explicar. Provavelmente o Muriel de 2019 ele não teria
habilidades ou comportamentos adequados para ter o patrimônio que eu tenho hoje. Talvez eu se tornaria muito orgulhoso, egocêntrico, talvez eu sentiria o independente, o topzera, não quero mais, entendeu? Então eu percebi que nesse período Deus foi lapidando o meu caráter para que eu pudesse ser o mordomo dele, só que com coisas e números maiores. Sem você ser o narizão. Por quê? Porque eu fui... Meu irmão, eu sofri tanto nisso que não tem como eu ser o narizão. Falo, não, eu fui amassado. Eu passei o... Meu Deus do céu. Então, essa paciência você precisa entender que na maioria das vezes pode ser Deus treinando. Muriel, Deus faz assim numa forma? Não, cara. Deus não trabalha com forma. Eu não consigo, ninguém consegue colocar Deus. Não existe. Ele faz o dia que ele quiser. Tu falou o que aconteceu comigo, repito. O que aconteceu? Essa paciência que eu percebi me preparou. Teve coisa que aconteceu na minha vida que eu pensava, cara, se isso fosse naquela época eu tinha feito besteira. Se isso fosse daquele jeito eu teria feito tudo errado. E já teve momentos também que eu fui, sabe aquela vozinha que você vai, faz ao contrário e se lasca? Já aconteceu, eu fui... Então, obedeça esses impulsos que tem no seu coração, que é Deus mesmo. Estou falando de cristão para cristão. E aí, cara, vamos olhar para a Bíblia. Se você for olhar João Batista, os pais deles eram justos e irrepreensíveis. Só que tinha um problema. Isabel e o seu marido queriam muito ter filho. Só que por algum motivo, esses caras não conseguiram ter filho. Sendo justos e irrepreensíveis perante Deus. Eram homens de Deus, sacerdotes. Mas por algum motivo, cara, Deus não quis ouvir a oração desse casal falando, Deus, dai-me filhos. Por algum motivo, Deus falou, agora não. Só que, repara, Isabel teve um filho na velhice. Só que quem que ela gerou? João Batista. Qual que era o propósito de João Batista? Ser ali o precursor para Jesus Cristo. Então você percebe que João Batista tinha ano, horário e data para nascer, para ser o cara que mais ou menos ali da mesma idade de Jesus, para ali fazer, digamos assim, abrir o caminho ali para Jesus vir. Ou seja, existia uma data específica para João Batista nascer. E Deus, olhando assim, escolheu Isabel e o seu marido. Perceba, cara, a Bíblia fala que não existiu ninguém maior do que João Batista entre os homens, abaixo de Jesus, é claro. A importância de João Batista na Bíblia é gigantesca. Não existiu nenhum homem, a Bíblia fala. Então, repara, esse cara foi pai de um dos homens mais importantes pra gente. Então, assim, por quê, cara? Porque teve um momento que Deus falou, agora não. Vai ser assim, 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 papapá. E, meu irmão, você percebe o que eu tô querendo te falar? Então, se as coisas não têm dado certo para você, se você não tem enriquecido quanto você achou, vê se você está na fase de preparação, vê se você está na fase de treinamento, ou vê se você está na fase de ter que exercer paciência, porque talvez essa paciência é Deus preparando. E depois da paciência, aí vem a colheita, meu irmão. Porque nessas 3 fases você está plantando, você está trabalhando, você está estudando, você está executando, você está errando, você está aprendendo com os seus erros, você está se relacionando com as pessoas, você está sendo alguém que se comunica melhor, você está sendo alguém que é melhor na sua profissão. E depois disso, na minha vida, aconteceu uma curva assim, ó. Aconteceu assim. Financeiramente falando. Foi assim. Depois um gráfico assim, ó, muito exponencial aconteceu na minha vida. Que eu diria que foi uma espécie de uma colheita. E aí é óbvio, pode ser que isso aconteça com você, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu estou te falando o que aconteceu na minha vida, de alguém que era pobre, que eu prosperei e que eu acredito muito que Deus permitiu que eu prosperasse. Então, isso aconteceu na minha vida e provavelmente vai acontecer com a sua. Esse tempo de preparação, de treinamento, de paciência, meu irmão, para preparar o seu coração para você não fazer besteira. Por quê? Porque Deus está mais preparado, Deus está mais preocupado com a sua alma do que com o seu bolso. Então, vá para cima, meu irmão. Nós, cristãos, tem que prosperar, nós tem que ir para cima. É melhor esse dinheiro estar na nossa mão do que um cara que só faz besteira, que está viajando na maionese. É melhor essa riqueza vir para nós, você ser um homem generoso que a Bíblia manda. É melhor você ser um cristão rico e obedecer o que a Bíblia manda. Ser generoso, cuidar do órfão, da viúva.
não deixar que isso seja o seu senhor, não ser independente, confiar em Deus, entender que você só é mordomo, que você só está administrando o que Deus te deu, multiplicar os seus talentos. E aí você, entendeu? Você está liberado para prosperar, cara. Para que esse trem de que cristão não pode enriquecer, para que esse negócio, o céu não tem preço. Não é o rico que dá 1 milhão e o pobre que dá 10 centavos, o céu não tem preço. O céu é para quem faz o que a Bíblia está falando e não tem quantia monetária lá. O céu é para quem, se arrepender, confessar os seus pecados, batizar e deixar ser transformado por Jesus. Então você está liberado para prosperar, cara. Dá para enriquecer sendo cristão, temente a Deus, fazer o que tem que fazer, dar a César o que é de César. Errei, corrige, cara, ninguém é perfeito. Mas qual fase você está? Preparação, treinamento, ou precisando de paciência para depois vir a colheita? Mulher, eu gostei dessa conversa. De uma certa forma trouxe clareza, luz, acalmou meu coração. Clica no dedinho para cima aí e encaminha para aquele amigo seu, para aquela amiga sua que tá precisando. Por quê? Porque senão, cara, você fica tão afobado, às vezes você até começa a achar que é Deus. Para com essa bobeira, moço. Deus está só preservando você. Por quê? Porque Ele está mais preocupado com sua alma do que com seu bolso. E se você for uma pessoa que não pode ter dinheiro, porque tem gente que não pode. Sério. Tem gente que, velho, se a vida te dá, vamos dizer a vida, te der 100 mil, meu irmão, você trata mal sua mãe, seu pai, sua esposa, você se acha o Deus da terra. Tem pessoa que não vai poder ter dinheiro mesmo não, infelizmente. Mas tem pessoa que, se deixar o coração ser trabalhado, pode administrar essa riqueza e ser o rico que a Bíblia orienta. Tamo junto, vou ficando por aqui e é nóis.